Olá, vamos hoje começar a explicar sobre Roma, aula 1. Vamos ver primeiramente as características gerais. A Roma foi fundada na Península Itálica, na região do Lácio, às margens do rio Tibre, não confundir com o rio Tigre, lá da Mesopotâmia. O solo era fértil, o que dava o desenvolvimento da agricultura, grandes planícies. O litoral era pouco recortado, ao contrário da Grécia, então tinha ausência de portos naturais em abundância. Os habitantes da península eram ao norte os gauleses, ao centro os etruscos e latinos, e ao sul os gregos da segunda diáspora grega, os gregos que não tinham terra que foram procurar em outros locais. A fundação de Roma tem a origem na arqueologia, foi por volta de 1000 anos antes de Cristo pelos latinos. Agora, de forma lendária, tem a lenda de Rômulo e Remo, que teriam sido abandonados, né? Os pais assassinados, e uma loba os criou. Depois eles voltaram lá para a região do Lácio e fundaram a cidade de Roma. O modo de produção característico da civilização romana era o escravismo. Três fases da história: monarquia, república e império. Nós vamos trabalhar agora a fase da monarquia. A monarquia já foi formada sem nenhuma documentação. Não se sabe direito como chegou a monarquia. A monarquia é um só no poder, né? O rei ele acumulava as funções executivas, religiosas e jurídicas. Então ele governava, ele era o chefe religioso e era quem aplicava a lei através dos julgamentos. O Senado era composto por anciãos, os mais velhos, né, com poder de veto sobre as decisões dos reis. A sociedade nessa época tinha os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Os patrícios eram os nobres, né? Cidadãos originários do pater, que eu expliquei lá na formação do povo grego, é a mesma ideia. Existe o gênero tem um pater, que é o líder maior, os descendentes dele faz parte dos gêneros. A união dos gêneros forma as frátrias, a união das frátrias fazem as tribos e a união das tribos fazem as cidades, né? Os plebeus são livres, mas sem direitos. Os clientes são dependentes dos patrícios, como seus colonos, e escravos por dívidas ou guerra. Mas na monarquia era muito pouco, porque não havia uma expansão romana como foi feito na República. Na República, gente, aí só um momentinho voltando aqui, no final do período, os etruscos invadiram Roma, tá? Invadiram Roma e depuseram o último rei, Tarquínio, né? E implantaram a república. República significa res, coisa, pública, né? Então eles montaram uma estrutura política muito boa que propiciou o desenvolvimento de Roma. Eles dividiram os poderes. O Senado, controlado pelos patrícios mais nobres, foi o principal órgão de poder. Existiam os cônsules que acabavam governando, né? Eleitos anualmente, presidiam o Senado e propunham as leis. Os pretores, a guarda pretoriana, por exemplo, era responsável por aplicar a justiça. Se alguém cometesse algum crime, eles fariam a justiça. Os censores faziam o censo da população conforme a renda. A partir daí montava o alvo senatorial, quem podia ir para o Senado. É mais velho e mais rico, né? Sempre assim. Os edis eram responsáveis pela conservação, policiamento e abastecimento da cidade. E hoje em dia edil é o sinônimo de vereador, tá? Os questores era encarregado do tesouro público, da arrecadação de impostos, controle dos gastos, era com os questores. E os ditadores eram cargos esporádicos. Se tivesse uma crise em Roma, eles indicavam uma pessoa para ser governador por 6 meses até com plenos poderes, né? Para poder acabar com a crise aguda. Existia também a Assembleia Centurial, que é encarregada da votação de projetos, mais eleições dos cônsules. O que é centurial? Os soldados, né? Quem tinha 100 soldados tinha uma centúria sobre ele, então ele comandava uma centúria. 98 centúrias de patrícios existia e 95 centúrias de plebeus nesse período. A Assembleia Curial era responsável pelos assuntos religiosos, vem de cúria, né? A Cúria Romana, hoje em dia, é responsável pelos assuntos da Igreja Católica.
Assembleia Tribal, que é mais do povo, né? A escolha dos questores e edis. Os plebeus continuam sem direito a voto, obrigados a ir para o exército, expostos à escravidão por dívida. Você não tinha dinheiro, virava escravo. E nesse período foi registrada uma revolta por direitos no Monte Sagrado em 494 a.C. Os plebeus foram começando a ter conquistas, né? A primeira coisa nas brigas, nessas lutas que eles tiveram, como essa aqui de 494 a.C., foi conquistar os tribunos da plebe. Seria senadores que iam sentar na tribuna do Senado representando o povo. Então eles conquistaram essa idade e imunidade também, né? Não poderia ser tirado, preso, etc. Em 450 a.C., veio a Lei das 12 Tábuas, primeiras leis escritas de Roma, traçando os direitos de todo mundo. Em 367, as leis licínias, que criou o cônsul plebeu também. Ou seja, vai ter um para governar vindo dos plebeus. Então eram dois cônsules, um era plebeu, o outro era patrício. E tudo que Roma conquistasse daí para frente seria repartido com as riquezas com os plebeus. E com isso os plebeus foram ficando mais ricos. E começaram a querer casar entre patrícios e plebeus. Aí que teve que se fazer uma lei, a lei Canuleia, que permitiu casamentos mistos entre patrícios e plebeus. Agora a diferença não fica mais por natureza, por nascimento, e sim quem é rico e quem é pobre lá em Roma. Em 326, houve o fim da escravidão por dívidas. Na próxima aula, nós vamos falar da expansão territorial do Império Romano, a decadência e fim do Império Romano. Fiquem todos com Deus e até a próxima.